Abra sua Bíblia comigo, quero o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, eu quero o verso 36. Quem achou vai dando glória. Oh, aleluia. Nós vamos combinar uma coisa, antes de eu ler, para não estragar a mensagem depois, né? Quando Deus falar com você, você não vai gritar aleluia não, hoje você vai gritar selva. Ah, qual é? Quem estava aqui a última vez que o Leonardo pregou? Ah, qual é? Veio um rapaz assistir o culto, ficou Jesus sentado amado. lá atrás, e toda vez que ele falava, ele levantava a voz, ele levantava na cadeira e gritava, selva! Misericórdia. Entendeu? Nós não entendemos ainda qual o sentido, mas deve ser importante, né? Então nós vamos dar essa moral pro Leonardo hoje, amém? É Mateus o quê? Mateus 26. Que isso? Verso 36, vamos lá. Que isso? Você achou? Diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, a retirar-se e orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. E voltando-se, achando-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos aqui reunidos para louvar e agradecer o teu nome, mas também para aprender de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu, somente teu, Senhor, e ministra os nossos corações para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. A Bíblia diz para nós que esse fato acontece na quinta-feira, o dia onde, durante todo o dia, Jesus teve uma longa e extensa, um dia de muitas experiências, um dia de muito ensinamento. Foi um dia de intensivo, né, de intensivão. Eles passaram desde a manhã até o finalzinho da tarde, início da noite, no cenáculo, onde Jesus ali ensinou princípios fundamentais da fé. Jesus sabia que eram os seus últimos momentos de liberdade de expressão, seus últimos momentos onde ele poderia ali falar de segredos, entregar segredos. Então ele aplica a quinta-feira toda, da última quinta-feira da sua vida, ao ensinamento. Ele ensina aos discípulos o princípio, ele ensina os discípulos o princípio de que era necessário saber se colocar no seu lugar, era necessário aprender qual é a vontade de Deus sobre todas as coisas. Depois, naquele momento lindo da Santa Ceia, ele explica o poder do sangue, o poder do corpo de Jesus. E aí então a Bíblia diz para nós que terminando de ceiar, terminando de fazer a ceia, eles cantam um hino, e foi bonito. Quem aqui acompanhou a novela? Jesus. Quem aqui acompanhou? Na novela mostra exatamente esse momento. Ele termina de ceiar e o próprio Jesus canta um cântico, né? Ele canta um salmo e aí mostra eles levantando, indo em direção ao Monte das Oliveiras.
Não era muito distante. Quando você for comigo a Jerusalém, nós vamos fazer esse caminho. Sair do cenáculo e vamos em direção ao Monte das Oliveiras para você ver. Uma caminhadinha, mas nada muito distante. O Monte das Oliveiras é chamado assim porque é uma montanha completa, repleta de árvores, de oliveiras. A oliveira, a árvore que produz o quê? Figo. Produz o quê? Azeitona, glória a Deus. E ela segue, ela é tão extensa que ela vai até bem próximo à entrada dos muros do templo. O território do Monte das Oliveiras é bem extenso. Então Jesus estava habituado a ir lá orar, só que ele não vai no topo do monte. Ele procura o pé do Monte das Oliveiras. O pé do Monte das Oliveiras é onde tinha esse lugar que a Bíblia relata para nós, o versículo 36. E diz: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos comigo enquanto eu vou ali orar. Então ele chega nesse lugar, ao pé do Monte das Oliveiras, não no alto, num lugar mais reservado, junto com os discípulos, e pede ali um momento de oração. Entenda que na vida a gente passa por alguns propósitos. Primeiro, ele se dedica ao ensino, ele ensina, ele participa o que eles precisam aprender. Depois ele vai para um momento íntimo de busca, oração e intimidade. Então a primeira coisa que eu preciso falar para você essa noite, olha aqui para mim. Você pode andar acompanhado de pessoas que vão te ajudar a crescer no conhecimento, vão te ensinar tudo o que eles sabem, mas vai ter um momento que você vai precisar procurar o seu lugar sozinho e aprender a orar. Amém. Buscar o Espírito Santo, buscar ouvir a voz do Espírito Santo. Tem momentos que Deus só vai falar conosco, eu e Deus. E foi exatamente esse momento que Jesus estava buscando. Os discípulos acompanham Jesus até esse lugar, mas ele se destaca. Olha o que a Bíblia diz, acompanha comigo, versículo 37. E levando consigo a Pedro, e quem mais? Os dois filhos de... Quem são os filhos de Zebedeu? Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Então, os 12 chegam, mas ele pede ao Pedro, o Tiago e o João que acompanhem ele numa caminhada mais para dentro. E quantos aqui já foram no monte? Olha para mim. Quantos aqui já foram no monte? A gente chega no monte para orar, aí a gente diz assim: você vai ficar aqui? Eu vou procurar aquela pedra ali. Eu vou procurar aquele cantinho ali para orar. É assim ou não é? Foi exatamente o que Jesus fez. Os 12 estavam com ele. Os 12 não, os 11, que o Judas já tinha metido o pé, né? E aí ele chega lá e ele diz: vocês ficam aqui, eu vou com o Pedro, com o Tiago e com o João para aquele lugar ali. E eles dão uma caminhadinha. Quando chega nesse lugar, ele diz para o Pedro, para o Tiago e para o João, diz assim: fica aqui vocês, porque eu vou até aquela pedra ali, porque eu preciso ficar sozinho. Então eles se dividiram em três. Jesus ficou sozinho, o Pedro, o Tiago aqui, o João e os outros discípulos mais atrás. Você está me alcançando? Diga amém. E aí ele começa esse processo de oração. Vamos ouvir. Amém. E a parte de baixo do Monte das Oliveiras, o Getsêmani, tem um significado, e o nome em si já revela um mistério muito importante. Azeite de oliva, em aramaico, é a palavra shemen. Me ajuda. Tá bom, tá ficando bom. Tá? E a palavra lagar ou prensa é gat. Mas quando você junta as duas palavras, significa prensa de azeite. E o Getsêmani, ele tem exatamente esse significado. Então, o propósito do Getsêmani era muito especial. E a gente precisa, já que a gente está falando de prensa, de azeite, o local, eu vou explicar para vocês um pouquinho de como funciona a prensa de azeite, como era produzido e extraído o azeite. Coloca a primeira imagem, Felipe, por favor. Era exatamente assim. As azeitonas eram colocadas naquele recipiente, e às vezes as pessoas usavam um animal, ou até mesmo duas pessoas, e elas começavam a empurrar aquela parte de madeira. E as azeitonas eram completamente esmagadas e trituradas. E esse trabalho, depois de muito rodar e muito prensar, produzia ali uma espécie de massa, como se fosse uma lama, vamos dizer assim. E eles pegavam essa parte e eles colocavam em cestos.
E quando eles juntavam muitos cestos, eles colocavam esses cestos um em cima do outro em um local. Muda a foto, Felipe, por favor. Ah lá, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aquela parte lá eram os cestos onde entravam essas massas. E ela passava por um segundo tipo de prensa, onde a primeira pedra era uma pedra muito pesada. E essa prensa, ela ia contra o cesto, produzindo assim o primeiro óleo. O primeiro óleo que era o óleo especial para o templo. O óleo da unção, era um óleo que era separado, e o judeu, ele tinha muito isso, era o primeiro óleo, então era um óleo puro, especial. Então o que ele pegava? Esse óleo ele levava diretamente para o templo, como primícia. Era esse óleo aqui, responsável para acender a luz do menorá do templo. O azeite era colocado nesses recipientes e aqui era acendido. A primeira prensa do azeite, toda ela era levada para o templo. Aquela garrafa que tem no memorial, do meu lado direito, a de esquerda é a de vinho, do lado direito é um vidro de azeite da primeira prensa. Não serve para nada, a não ser para acender a luz do menorá. Era especial, era único. Então ele era tirado e imediatamente ele não era feito para outro tipo de serviço ou outro tipo de coisa. Ele era levado diretamente para o templo, porque ele tinha uma importância por ser um óleo puríssimo, especial. E aí o que entra? Entrava uma segunda pedra, que ainda assim deixava a prensa mais pesada. E ainda assim, quando pressionava ainda mais os cestos que estavam cheios dessa massa que fazia as azeitonas, quando ela prensava ainda mais, ela produzia o segundo óleo. O segundo óleo era o óleo usado para o alimento. Usava-se para tempero, para fazer a comida. O pão, lembra do pão? O principal pão de Israel é farinha integral, azeite, água e sal grosso, que é o pão que você come na ceia, né? Sem fermento. Então, o azeite era uma da matéria-prima importante para a comida da época de Jesus. E assim que eles tiravam este segundo óleo, ainda assim, era menos um pouquinho do que o primeiro, mas era muito importante. Eles enchiam os cântaros de azeite, e ele também era levado não só para o alimento, mas também para ser vendido nos mercados, porque ele tinha algo muito importante também, e uma função muito importante. Aí chegava, quando já não restava basicamente nada, ainda assim, eles colocavam uma terceira pedra. E essa terceira pedra levava um nível de pressão muito grande, que produzia o terceiro óleo. Ali é o cesto, e ali, quando eles prensavam, escorria o óleo que ia para lá. E o terceiro óleo, ele também podia parecer resto, mas ele tinha uma importância muito grande, e extraía o terceiro óleo do azeite. O óleo era usado para a fabricação de material para curar machucados, feridas. Lá em Israel, a base dos sabonetes é de azeite, né? Então, desde a época de Jesus, eles usavam essa massa de azeitona para produzir coisas, para colocar sobre as feridas, para curar os machucados e também para trabalhar a questão da higiene. Deixa eu só explicar para você por que tinham 3 níveis de peso de pedras na estação do azeite. Sabe essa? Então, porque você tem que espremer a azeitona sem furar o caroço. O que tem dentro do caroço da azeitona é muito amargo. Então, se você vem com algo muito pesado e espreme o caroço, o azeite vai ficar com gosto muito ruim. Você não consegue comer. Então, o primeiro era retirado porque era separado para o Senhor. Na segunda prensa, o limite da prensa, retirava para comer, porque eles sabiam que nessa terceira aí, o caroço ia arrebentar. Então, não consegue se comer, fica muito amargo. Então, era usado para fazer o tratamento das feridas e usado como material de higiene. E esse terceiro óleo também, além de ser usado para esses fins, o povo fazia dele sabão. E ele tinha uma importância também, que era esse óleo que ele era retirado, onde eles acendiam para ter iluminação em casa, porque na época não tinha energia elétrica. Então eles pegavam esse terceiro óleo, usavam para esses fins, faziam sabão. Mas para mim a importância maior desse óleo era acender as lamparinas de casa.
Então assim, às vezes a gente não dá valor por ser o óleo que foi para a unção, por ser o óleo que é o alimento, que é o segundo mais importante, mas o terceiro óleo também tem uma função importantíssima. Então já deixa eu te falar uma coisa na autoridade do nome de Jesus, a prensa pode passar por você, você pode estar sendo pressionado, espremido, mas você sempre vai ter um pouquinho de óleo a mais para dar. Bota a primeira foto para mim, Felipe, por favor. Então, de selva, oh, aleluia. Ô varoa. Então vamos entender uma coisa, há uma pegadinha aí, um joguinho de palavras. Jesus nunca esteve no Getsemane. Getsemane é o nome disso aqui, ó. Aí pegou Esse comigo. objeto é o nome, significa prensa de azeite. O Jesus estava onde? No pé do Monte das Oliveiras. O que a tradução fala? Ele chega ao Getsema, o lugar da prensa da oliveira, o lugar onde tinham esses objetos, na base do Monte das Oliveiras. Olha a jogada de palavra. Quando você lê a Bíblia Sagrada, ele estava dizendo, Jesus estava no lugar da prensa. Jesus chegou no lugar onde se prensava, onde se espremia. É por isso que toda a história que acontece no capítulo 26, a partir do verso 36, que fala a respeito do sofrimento de Jesus no Getsemane, fala de retirada de alguma coisa para alguma coisa. Ele estava dizendo, ele chega num lugar para ser prensado. Ele chega num lugar onde precisam retirar dele algumas coisas. E coisas fundamentadas, coisas que venham a ser utilizadas com propriedade. Primeira coisa que eu vou dizer para você, querido, na autoridade do nome de Jesus, não sai nada de Jesus que não venha para a sua vida para transformar você. Amém. Tudo que sai dele tem propósito. Tudo que vem dele tem propósito. Então Jesus estava no Monte das Oliveiras. No lugar da prensa, no lugar aonde se apertavam as azeitonas, e ele se oferece. Ele chega ali e ele se oferece, ele diz, até aqui só se espremeram azeitonas, mas hoje eu vou ser a azeitona da humanidade. Amém. Até aqui eles só retiravam coisas físicas e naturais, azeite para acender o menorá, azeite para comer, azeite para curar feridas, para se limparem, para usar de higiene. Mas hoje eu vou ser o produto, eu vou ser a azeitona, para que se retire de mim o melhor azeite. Amém. Aí no 38 vai dizer assim, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Assim como ela falou, a questão do Getsemane, Jesus se colocou exatamente como azeitona, por ser pressionado, por ser espremido, porque tinha que retirar dele algo que fosse bom para toda a humanidade. E quando ele se coloca no pé do Monte das Oliveiras, ele começa a orar, ele deixa Pedro, Tiago e João no canto, ele começa a orar. E a Bíblia vai dizer, não só em Mateus, mas em Lucas também, que o nível de tristeza, a agonia que Jesus estava sobre ele, era muito grande. E era algo que produzia em Jesus uma angústia. E Jesus foi submetido a um nível de pressão que Lucas, capítulo 22, versículo 44, Lucas relata alguns detalhes diferentes. E são detalhes que ele chega a dizer que Jesus suou sangue. E eu fui pesquisar e fui estudar o lado da medicina. E o lado da medicina me deu o fato hematidrose. O que é isso? Isso são um rompimento de alguns vasos sanguíneos que automaticamente se misturam com o suor, produzindo assim o suor de sangue. Mas o que leva o ser humano a passar isso? É tão sério esse fato perante a medicina que eles não conseguem submeter um humano a passar por isso novamente para conseguir mais detalhes, mais diagnósticos. Porque Jesus foi submetido a tanta pressão, a tanta angústia, a tanta tristeza que produziu esse fato. E a medicina vai dizer que as causas que levam a isso é um estresse psicológico, é um estresse mental e físico que o homem praticamente não suporta.
Então a gente consegue entender o que Jesus estava passando no pé do Monte das Oliveiras. Quando a gente fala que Jesus foi prensado por 3 vezes, como assim é a produção do azeite? Jesus foi prensado, mas o nível de tensão, o nível de estresse, de tristeza, de agonia foi muito grande. E eu falo naturalmente que eu não seria capaz de passar por isso. O nível foi tão grande que Jesus parou de suar normalmente como eu e você suamos e começou a produzir sangue, a suar sangue, porque o nível de estresse dele não era normal para um homem, o nível de agonia, a pressão que ele estava sentindo não era normal para um homem. Então a medicina relata isso para a gente, para que a gente consiga entender o que antecedeu um pouco antes de Jesus iniciar todo o processo de cruz, porque é muito sério. Não é simples, não foi algo qualquer. O que Jesus passou ali já foi a preparação. E o sofrimento, a agonia, a dor era imensa. Não temos como comparar, nem mensurar. Faz a comparação da questão de tamanho e peso. O tamanho dessa pedra, o peso dessa pedra por um carocinho de azeitona. São proporções absurdas. Então, o impacto, a pressão sobre um caroço de azeitona. Lembra que Jesus se coloca não como uma coleção de azeitonas, mas como uma só. Então, é o peso de toda essa roda, essa pedra, sobre uma azeitona. Então, a estrutura, da mesma forma física, lembra que nós sempre falamos que toda verdade é paralela. Da mesma forma que a pressão veio sobre o corpo físico de Jesus, as veias e os vasos se rompem, assim é a estrutura da azeitona. Quando o peso vem sobre ela, não aguenta, ela estoura e mingua aquela aguinha da azeitona, primeira parte do líquido que sai por conta exatamente do peso. Deixa eu só trazer uma observação para você. Tem um texto na Bíblia Sagrada que Jesus fala assim: não escandalizei as crianças. É melhor que você amarre uma pedra no pescoço e se lance no mar. É dessa pedra que ele está falando. A pedra da roda. E ele estava dizendo: deixai vir as crianças, deixai o reino acontecer da forma como tem que acontecer. Não impeça as pessoas de chegarem. Se você for pedra de tropeço na vida dessas pessoas, é melhor que você amarre essa pedra e se lance no mar. Olha o que ele está dizendo. É melhor que você não tenha chance nenhuma de sobreviver. Porque ninguém que amarra uma pedra dessa no pescoço e joga ela no mar consegue se sair ou soltar dela. É tão grave por conta do tamanho e do peso dela. Então essa comparação da pedra com o sacrifício é exatamente a proporção da pressão que estava sobre ele. E a primeira pressão para retirar dele o azeite que acende a luz do menorá. O azeite que acende a luz do objeto que representa Jesus e a glória de Deus. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Que nesse momento, onde o corpo dele é transformado em dor e em sangue, ele estava sendo retirado dele aquilo que verdadeiramente ia na frente, acender uma luz para o nome do Pai ser glorificado, que ninguém nunca mais conseguiria apagar. Uma extração tão forte de azeite, de primícia de azeite, que até hoje os mais incrédulos tentam desmentir a história de Jesus e não conseguem fazê-lo. Porque a verdade da Bíblia se revela há mais de 2000 anos atrás, e ela se completa dia após dia. Então ele cumpriu o seu propósito. A primeira prensa foi feita com excelência, retirou dele o azeite para o nome do Pai ser glorificado por toda a eternidade. E como a pastora acabou de falar, a medicina ela tenta por diversas vezes provar alguns relatos bíblicos para entender se de fato realmente aconteceu ou se só está escrito na Bíblia. Isso é a história. E eles chegaram a isso porque algumas pessoas espontaneamente já tiveram alguns sintomas parecidos. E isso é muito engraçado a gente entender, porque às vezes nós limitamos até mesmo o que está na palavra. Às vezes nós buscamos teorias, a gente busca ser pautado em algo que pessoas que de repente têm um pouco mais de estudo vão poder dizer.
Mas tem coisas que Deus faz, que Jesus fez, que é milagre, é incompreensível para a humanidade. E isso já serve para mim e para você, para que você entenda que não há limite, não tem como limitar Deus. E não tem como. A gente precisa entender hoje que às vezes a gente pega Deus e coloca numa caixinha, onde Ele pode fazer isso aqui. Não, isso aqui é impossível demais. Não é impossível. Desculpa, a sua mente está condicionada a um Deus onde você regula o que Ele pode ou não fazer. E isso não é uma realidade. O cristão tem que viver de fé em fé. A fé é o firme firmamento daquilo que não se vê, mas se espera. Você não viu Jesus, não foi você que tocou na orla dele e foi curado. E isso é muito importante para mim, para você. Não existe limite. E a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente quer ser respaldado em algumas coisas, em alguns estudos, quando Deus não se explica. Tem coisa que Ele permite e deixa para você como explicação, tem coisas que não. Gostaram, viu? Essa coisa assim. Observa comigo o que está escrito no versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Por que Jesus tem esse comportamento quando ele chega lá e vê os discípulos dormindo? Eu disse, o dia foi muito cansativo. O dia foi um dia muito puxado. Eles ficaram o dia todo em discipulado intensivo com Jesus, estudando a palavra, Jesus revelando os segredos. Então, quando eles chegam no Monte das Oliveiras, é o entardecer, é o iniciozinho da noite, e eles estão cansados. Já comeram bastante, já tomaram a ceia, né? Então, estão cansados. O problema é que Jesus pede para aqueles homens que são mais próximos dele, o Pedro, o Tiago e o João, permanecerem em oração, porque ele ia se apresentar à prensa. Ele ia se colocar no lugar de todos nós. E ele precisava de oração, de intercessão, de ajuda. E ele observa que os 3 melhores amigos, os íntimos, quando ele volta, estão dormindo. E ele diz para o Pedro: você não consegue orar comigo 1 hora? Por que ele diz isso? Porque nenhum judeu religioso orava menos do que 1 hora no templo. Eu sou boazinha pra caramba com você. Porque ninguém podia entrar no templo e não ficar pelo menos 1 hora em oração, ininterruptamente. Então ele estava dizendo assim: vocês fazem para os homens verem, mas não estão dispostos a fazer para mim. Você faz para todos os sacerdotes, todos os rabinos, todos os fariseus, saduceus, observarem que você é um bom homem religioso, que você é um homem de fé. Você chega no templo, se prostra e ora por 1 hora. Mas eu estou indo à prensa, Pedro. Eu estou no momento onde eu vou tirar de mim o melhor azeite para que nunca mais a luz do Senhor se apague, para que todo o propósito de Deus se cumpra. Mas você não está disposto a orar, porque não tem ninguém olhando para você, Pedro. Aleluia. Não tem ninguém para te ver nesse momento. A narrativa de Jesus era um sentimento de tristeza e decepção, porque ele estava cuidando de homens, liderando homens, e que por muitas vezes se comportavam apenas como homens vazios e religiosos, homens que não estavam sendo movidos pelo Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, amigo, na autoridade do nome de Jesus, todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, de cansaço físico, né? Momentos onde você diz assim: pô, eu estou aqui, mas estou esgotado, estou morto. Deus entende. O problema é que você precisa aprender a discernir tempos na história da sua vida. Quem dorme fora da hora perde oportunidade. Quem cai no sono antes do propósito se cumprir, a estação passa, você fica. Pessoas passam à sua frente, porque tem hora que o tempo todo o Espírito diz para mim, para você orar e vigiar. Desperta tu que dormes, porque não perca a oportunidade, não perca o tempo, Jesus está à porta. Observai os momentos da história e não faça isso para que homens vejam, faça isso porque você tem entendimento do que realmente precisa acontecer sobre a sua vida. E aqui ainda no 41, como a pastora leu, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque Jesus ele chega nesse ponto e ele relata que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu estudando eu pude perceber algumas coisas.
principalmente aqui no 38, como ele vai dizer também assim: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte, ficai e velai comigo. E indo um pouco mais para frente, prostrou-se o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia que não seja o que eu quero, mas como tu queres. São dois pontos muito importantes. O primeiro ponto, que ele chega e fala assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, de maneira nenhuma, ele estava com medo de passar pelo processo da cruz, porque logo antes, seria incoerente se ele tivesse falado isso, porque logo antes ele fez a ceia, e ele, quando ele repartiu o pão, ele disse: este é o meu corpo, que é repartido por vós. E quando ele reparte, ele já diz ali, ele já sabia o que estava predestinado a passar, e o propósito dele na terra. E de maneira nenhuma Jesus se nega a cumprir o propósito de Deus. Isso é a nossa abençoada tradução e interpretação. E quando Jesus fala que o espírito está pronto e a carne é fraca, é porque ele já estava ciente que ele ia ser submetido a algo muito sério, porque ele levou sobre si, ele estava sendo preparado para levar sobre si todo o pecado da humanidade. E isso não era qualquer coisa. O que mexia com Jesus para ele chegar e dizer essa frase era ter a preocupação, e eu posso dizer o medo, de receber o pecado e não estar mais na presença do Pai. Por quê? Porque Deus não tem parte com o pecado. E Jesus, quando ele está na cruz, ele olha para o alto e ele diz: meu Pai, por que me abandonaste? Porque Deus não tem parte. O sacrifício de Jesus foi expiatório. Se você não sabe o que é expiatório, você tem que botar seu joelho no chão e olhar para o alto e agradecer a Ele, que foi por causa de você que Ele passou por toda aquela cruz. E Ele diz isso, então seria incoerente. Por que incoerente? Meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Não bate. O que Jesus está dizendo é: meu Pai, eu passo, só retira de mim o melhor azeite. Como um homem, como Deus que se reduziu, como a pastora falou, a um homem, a Jesus, ia negar o propósito de Deus, ele veio para isso. E ele de forma nenhuma poderia ter dito exatamente essa frase. Até porque a Bíblia diz para nós em Gênesis, que quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, e Deus ali deu a sentença de toda a maldição que seria instaurada sobre eles, no final Deus disse: mas virá aquele, nascido de uma mulher, que vai pisar a cabeça da serpente, e vai restaurar todas as coisas. Desde Gênesis existia uma palavra de restauração. Desde Gênesis existia uma palavra de que alguém viria para cumprir esse propósito. Em nenhum momento ele chegaria na hora de ser esmagado pela prensa e diria para o Senhor: Deus, se puder, escolhe outro para vir no meu lugar. Não tem outro. Quem passaria por isso a não ser o próprio Deus? Aleluia. Não tem outro. É porque ele nunca disse essa frase. O que ele estava querendo dizer, um termo hebraico, a palavra cálice se referia a um momento específico da ceia judaica, onde eles leem o Êxodo capítulo 6 e levantam brindes em cada verbo do texto de Êxodo capítulo 6, e um dos últimos brindes é a respeito fala de maldição, fala reconhecendo ser pecador, tá cheio de pecado, e por isso passar por tantas maldições. Foi o único cálice que Jesus não bebeu naquela mesa. Todos os discípulos beberam, menos Jesus. Por quê? Porque ele não tinha pecados. Ele não podia beber um cálice dizendo: eu tenho culpa pelos meus pecados, por isso me torno maldito. Não, ele só se tornaria maldito quando ele fosse para a cruz. Porque a Bíblia diz: maldito é todo que é pendurado no madeiro. Até aquele momento ele não era maldito. É por isso que ele repete essa frase: se possível for, passa de mim esse cálice. Eu não tenho por que bebê-lo. Eu não tenho pecados, mas eu estou me permitindo ser esmagado nessa tarde. Eu estou me permitindo passar pela prensa, porque eu quero fazer diferença na vida deles. Eu estou aqui para cumprir esse propósito. Amém. Então, eu não estou abrindo mão
do que o Senhor tem para a minha vida, eu estou me colocando à sua disposição. E ele sabia que à medida que ele fosse recebendo toda a cobrança de pecado, de dores, de aflição do homem, que é o que está escrito em Isaías, ele se tornaria alguém diferente. O seu corpo se transformaria, seu corpo físico se transformaria. Essa era a preocupação de carregar sobre si algo que ele nunca havia carregado durante 33 anos da história da sua vida. É por isso que você precisa entender, quando alguém que está andando com você, que está brigando para ter uma vida em santidade, que está brigando para andar com Cristo, comete algum delito, cai, tropeça, e ele entra num profundo choro de tristeza, num profundo sentimento de culpa, e se diz: ei, que bobagem, frescura. Não é, porque uma vez que você conseguiu se manter um tempo em santidade, separado para Deus, quando você se suja, aquilo é um sentimento de muito peso, é um sentimento que machuca, que fere. Por quê? Porque você já estava trabalhando e se acostumando a lutar por aquelas vestes limpas. Ele passou 33 anos lutando por aquelas vestes limpas, e naquele momento ele sabia que ele ia precisar sujá-las, não por eles, mas por mim e por você. Ele entendia isso. Então era uma luta. Eu vivi esse tempo todo bem com meu pai, ouvindo meu pai, cumprindo o propósito dele, mas agora eu preciso estar no lugar deles. E como é difícil me colocar no lugar daqueles que estão em transgressão, em pecado e iniquidade. E a gente entendendo a vinda de Jesus à terra, ele abriu mão de alguns princípios, algumas coisas celestiais, por ter se reduzido ao homem. Ele abriu mão da onisciência, ele abriu mão da onipresença, porque ele estava em carne. E o receio não era justamente a cruz, não era justamente ser açoitado, por mais que o pior castigo naquela época era a morte de cruz. Só passava pela cruz um homem com crimes absurdos. E não era esse receio. Como ela falou, de 33 anos tentando manter as vestes brancas. Para pensar no momento de você receber tudo aquilo que não é seu. Porque eu e você, às vezes, a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do seu irmão. Então, se já é difícil, às vezes, você comprar o barulho, comprar a causa do seu irmão, imagina você receber de toda a humanidade. Então, não tem como mensurar, não tem como você imaginar, é muito sério. Porque temos certa dificuldade, às vezes, de olhar para uma pessoa, de repente, que está com uma cara mais ou menos, e temos a dificuldade de dar um abraço. Temos a dificuldade de dar um Jesus te ama. E quando você para entender um pouco o que Jesus estava passando, ele olhou para si e falou: eu vou receber isso tudo, mas o receio dele era olhar e saber assim: Deus não tem parte com o pecado, e eu preciso o tempo inteiro do meu Pai. A relação era muito íntima. Então Jesus não aceitava nada diferente de muita relação, de muita proximidade. E aí você, às vezes, a gente está mais ou menos, a gente não faz nem questão de fazer algumas coisas que a gente faz quando está bem com Deus. Alguns princípios que quando nós estamos felizes nós fazemos, seja por amor ao irmão, seja o seu íntimo com Deus, quando você está mais ou menos, você joga de lado. O que mexia com Jesus não era o medo de passar pelo que ele sabia que ele iria passar. Era o afastamento de Deus, porque ele queria estar o tempo inteiro próximo. E isso é muito sério. Ele não se negou, ele jamais se negaria a passar pelo que ele tinha que passar. Tanto é que quando a Bíblia nos relata essa frase: se possível for, passa de mim este cálice. Que não é essa frase, mas no final ele diz: que não cumpra a minha vontade, mas a sua vontade. E daí você, às vezes, cheios de vontades, cheios de achismos. Deus falou comigo, um mistério, Deus falou comigo, essa é uma verdade absoluta. Não é, tem coisas que são para você e tem coisas que são para mim. E nem por isso que o que são para mim é uma regra, vai ser uma regra para você. A gente tem que ter muito cuidado. E isso é muito sério, não importa o que você faça nas suas orações. Um pequeno testemunho.
Quando eu estava para realizar o meu casamento, existe uma causa impossível. E os que estavam próximos a mim, que eu compartilhava, eu sentava minha perninha de chinês no quarto escuro, e eu orava 1 hora e meia, e saía lágrima, às vezes até saía Baba. saia tudo. E você está orando, e no final você olha, e você para e você fala assim: Senhor, se tudo que eu orei essa 1 hora e meia não for aprazível aos teus ouvidos, descarta. Porque você precisa entender, a tua vontade pode parecer legal, a tua vontade pode parecer show de bola, mas é muito melhor você fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente maltrata uma pessoa, às vezes a gente se prejudica por querer viver a nossa vontade acreditando que está certa, e ela não está. Isso é muito sério. Ninguém consegue hoje uma vida perfeita, todos temos pecados, e eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o tempo inteiro, na medida do seu possível, você precisa buscar a fazer a vontade do Pai. Se a gente aprender essas 3 posições, esses 3 momentos que Jesus passou, a gente consegue entender como que Deus trabalha na nossa vida. Quantos aqui foram os primeiros a entregar a vida para Jesus na sua casa? Levanta a sua mão. Ó, quantos? Você sabe exatamente o que é ir primeiro para a prensa. O sentimento de estar carregando o mundo nas costas. O sentimento de ter a responsabilidade de fazer coisas para que Jesus apareça e você não envergonhe o Evangelho. A responsabilidade de, eu não posso fazer essas coisas porque a minha casa precisa enxergar Cristo, precisa ter azeite no menorá, senão eles nunca vão ver Jesus. Se eu não me posicionar, se eu não abrir mão, se eu não tomar certas decisões, eu sou mais um, e eles nunca verão a glória do Senhor. E no segundo momento da prensa, quando ele vê o Pedro dormindo, dá a bronca no Pedro, volta para orar, e ele tira mais um tempo de oração, que ele passa pelo segundo momento da prensa, que é onde da azeitona se extrai o azeite para a comida. É Deus falando comigo e com você. No primeiro momento vem o peso, vem a responsabilidade, vem o entendimento de que oba, a gente precisa mudar mesmo, que não dá para manter a mesma vida querendo iluminar o menorá, desculpa. Para acender esse menorá tem que passar pela prensa. Evangelho é renúncia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. O Evangelho é isso. Eu não consigo glorificar o nome do Senhor, fazer Jesus brilhar, se os meus comportamentos são o mesmo. Se eu não deixo a prensa passar por cima da minha carne cheia de gordura, porque a azeitona é uma carne cheia de gordura. Preciso passar. A segunda prensa vem para tirar de mim algo que possa alimentar. Então entenda, Jesus cumpriu todos os propósitos, Ele cumpriu princípios, Ele às vezes mostrou aos homens que os princípios estavam tendo pesos diferenciados. Ele diz, opa, vocês estão valorizando muito o sábado, vocês têm que valorizar as pessoas. Aleluia. Deus criou o sábado sim, mas vamos entender, o sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Vamos entender, vocês estão fazendo bagunça com a lei, mas Ele não quebrava princípios. Então primeiro ele se esmaga para retirar dele a luz que glorifica a Deus. Depois ele se permite passar pela segunda prensa, porque precisa sair dele azeite que alimenta. Então você primeiro passa pela prensa que Deus chama você e te diz assim, você é meu agora, aleluia, você é filho, você tem direito ao corpo, você tem direito ao sangue, o mundo espiritual se manifesta, grandes coisas vão acontecer. Mas entenda, para iluminar você precisa aguentar o peso. Para ser luz você precisa aguentar o peso. Você tem que deixar a pressão passar por cima de você. E seja macho, varão, para que a tua casa veja a luz de Jesus, para que o seu pai e a sua mãe reconheçam Cristo, para que os seus primos, amigos e irmãos venham a confessar o nome de Jesus. Mas depois ele diz assim, na segunda prensa sai dele o azeite que traz alimento. Você entra, continua no processo, e aí no segundo processo é que sai de você, começa a sair de você um azeite que dá comida, um azeite que alimenta as pessoas, porque ninguém vive ao contrário. Preste atenção no que eu vou te dizer, se o primeiro azeite sai alimento, está errado.
Se na primeira prensa você já acha que você já está pronto para alimentar alguém, se liga. Porque a primeira prensa tira de você testemunho, não alimento. A primeira prensa tira de você testemunho, para o nome do Senhor ser glorificado. É depois, a segunda prensa, é que Deus permite que você comece a alimentar pessoas, que você comece a ajudá-las a desenvolver, a crescer, a alimentá-las. Aí ele volta, eles estão dormindo de novo, o couro come, ele briga com eles de novo, chama a atenção deles de novo, e aí vai para a terceira prensa. Quando ele vai para a terceira prensa, que ele se permite passar pelo maior peso que tem, que é para tirar o bagaço, né? aquela lama da azeitona, porque nesse momento sai dele remédio que cura, nesse momento sai dele o sabão que limpa, que purifica, nesse momento sai dele o remédio para todas as dores. E é assim com você. No momento em que você também experimenta a terceira parte da prensa, Deus começa a usar você, a sua vida, a sua história de testemunho para curar outras pessoas. Você vai dizer: eu também tive depressão, querida, e Deus me curou. Jesus me resgatou das trevas. Jesus me resgatou de uma vida solitária, sozinha, onde eu não tinha esperança. Hoje eu vivo no meio de amigos. Hoje eu me relaciono. Olha você servindo de remédio. Olha você servindo de cura. A pessoa diz para você: mas eu não consigo vencer o pecado. Você vai dizer para ele: eu também por muito tempo fiquei sem esse sabão. Eu também não conseguia me lavar. Mas amigo, ele me espremeu, tirou de mim o azeite, e hoje eu consigo me banhar, lavar as minhas vestes do sangue do Cordeiro. Aleluia. Selva. O 45 vai dizer assim: então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Como a pastora acabou de falar, você precisa entender que Deus segue princípios, e que nós quebramos esses princípios. E quando nós quebramos esses princípios, Deus não é prejudicado, sou eu e você que somos prejudicados. Porque é muito melhor você viver no centro da vontade do querer de Deus, cumprir as etapas. Como eu falei na outra pregação, tem muita gente querendo águas profundas quando não sabe nem nadar. Você precisa cumprir etapas. Há mais ou menos 12 anos atrás, uma mulher foi na minha casa com a minha mãe. Eu, nos meus 14 anos, eu não entendia. Ela foi, minha casa era toda idólatra, e ela foi, tirou as coisas, quebrou, queimou, e eu não entendi o porquê. Mas ali estava começando a renúncia. Porque para você fazer a diferença, como ela disse, o evangelho é renúncia. Você precisa renunciar ao seu velho homem. Não adianta, você não vai quebrar princípios e vai conseguir galgar lugares grandes, lugares que Deus quer te levar, se você tiver queimando etapa na sua vida. Existe etapa para tudo no evangelho. Existe etapa que você precisa aprender. Existe etapa que você precisa ser uma esponja a absorver. Existe etapa que você só tem que ficar de boca fechada e sugar. Não queira estar em certos lugares que Deus ainda não te preparou para estar. Isso é o que mais mata o homem dentro do evangelho. Eu quero pregar, tenho 1 ano de convertido, não é por tempo, mas você precisa aprender. Antes de você subir para falar, você tem que ficar aí sentado ouvindo. São etapas na vida do homem e da mulher do reino de Deus que você precisa cumprir. E quando você não cumpre, temos visto alguns resultados de pastores que se matam, de uma casa completamente desequilibrada e desestruturada. Não queira queimar etapa. A prensa é para você, cristão. Cumpra ela mesmo que doa, mas cumpra, tira o melhor azeite, tira o óleo que no momento certo você vai dar alimento. No momento certo, tira a cura, tira o remédio, mas não queime etapa.
A sua hora, Deus escreveu, vai chegar. Aleluia. Ninguém pode tomar. Sabe qual é o problema do jovem? Jovem, você sabe qual é o seu inimigo? Você mesmo. Você que se paralisa. Você que se deixa envolver com pessoas que não vão te agregar a nada. É você que queima as suas etapas. Sabe por quê? Eu preciso acreditar que não vai vir uma geração após mim que vai cumprir o propósito de Deus e vai pregar o evangelho. Não, a geração é agora. Você faz parte dessa geração. Mas você se paralisa. Passa pela prensa, passa dando glória. A prensa machuca, pode machucar, pode apertar, pode espremer, mas você vai dar bom azeite. Amém. Não seja você mesmo a sua pedra de tropeço. Como a pastora falou, é renúncia. O Barra Music não te pertence. As drogas não te pertencem. Deus te chamou para fazer a diferença, não para ser mais um. E o mais, para mim, o segredo principal desse texto é onde a gente cai e erra por muitas vezes. Jesus não ficou paralisado porque os seus melhores amigos não o apoiaram. O momento que você estiver na prensa, entenda, é você e o Espírito Santo. Se os seus amigos não estiverem lá, não deixe de passar pela prensa por conta disso. Ele podia ter feito o biquinho e ter dito para Deus: não vou passar nada. Os meus melhores amigos, e olha a cena dramática, os meus melhores amigos, que eu ensinei, que eu cuidei, que eu tratei, que eu fui buscar, que eu resgatei. Na hora que eu mais precisei, ninguém estava lá. E eu é que tenho que sofrer, eu que tenho que ir para a prensa. Não vou para a bodega de prensa nenhuma, que morra todo mundo cheio de pecado, estrubuchando aí, cada um com seus problemas. Ele chama a atenção do Pedro e diz assim: quer ser grande? Para de ser religioso. Faça o que Deus mandou você fazer. Aleluia. E para de ficar fazendo as coisas para os homens. Não é porque não tem ninguém aqui para ver que você não vai fazer. Seja homem, homem de Deus. Mas ele não disse para o Pedro: se você não orar, eu vou desistir, Pedro. O grande líder não faz chantagem emocional. Se você não vier, eu não vou. Se você não caminhar comigo, eu não vou conseguir. Os líderes maduros entendem. Eu escolhi a prensa porque sair azeite é o que Deus quer de mim. Enquanto eu estiver na prensa e o azeite saindo, tem gente sendo curada, tem gente glorificando o nome do Senhor, tem gente entendendo que pode ser liberto de tudo, porque há poder no sangue de Jesus. Você não vai, eu sinto muito, amigo. Você não vai, eu sinto muito, irmã. Mas eu estou lá na prensa e eu não vou parar se você não vier, porque de mim tem que sair azeite.